Como escolher ações boas pagadoras de dividendos? Nos primeiros 6 segundos, a tela em branco ganha vida. Uma mão desenha uma carteira vazia, pingando moedas escassas. De repente, surge um prédio gigante com placas de dividendos. A narração de Nando Riqueza entra afiada. E se eu te mostrar que existe uma forma de fazer o dinheiro trabalhar por você, mês após mês, sem você precisar vender nada? A história começa com Júlio, 38 anos, técnico em manutenção. Ele trabalhava muito, juntava pouco e vivia naquele ciclo de esgotamento. Mas um dia, depois de ouvir colegas falando sobre ações que pagam dividendos, ele sentiu aquela curiosidade que poderia mudar tudo. Júlio sempre pensou que investir fosse coisa para quem tinha muito dinheiro, até descobrir que dividendos eram simplesmente a parte do lucro que as empresas distribuem aos acionistas. E que, quando você escolhe empresas sólidas com lucro recorrente, esses pagamentos se tornam previsíveis como um pequeno aluguel mensal silencioso. Nando surge no quadro e explica: dividendos existem porque empresas lucrativas pagam parte do resultado aos donos, ou seja, você. E quanto mais consistente a empresa, maior a chance desse fluxo continuar. Ele aponta para uma analogia simples. Imagine uma árvore que dá frutos a cada temporada. Você não corta o tronco para ganhar dinheiro, você colhe os frutos. Ações que pagam dividendos funcionam assim. O tópico fecha com força. Hoje começamos a construir sua floresta de renda. E nos próximos minutos você vai entender como identificar essas árvores que nunca param de dar frutos. Prompts práticos. 1. Prompt para a análise de empresa pagadora de dividendos. Analise a empresa X e avalie a consistência dos dividendos dos últimos 10 anos, payout médio, lucro recorrente e endividamento. Gere um parecer simples e objetivo. 2. Prompt para identificar riscos ocultos. Liste os principais riscos da empresa X com base em histórico de lucro, setor, concorrência e política de dividendos. Explique como cada risco pode afetar a renda passiva. Entendendo dividend yield sem confusão. O quadro abre com Júlio sentado à mesa tentando entender o tal dividend yield, esse nome complicado que aparece em todo lugar. Ele imaginava que um número grande significava sempre algo bom, até descobrir que não é bem assim. A mão no quadro escreve DY e Nando entra. DY é simplesmente a relação entre o que a empresa paga de dividendos por ano dividido pelo preço da ação. Mas não se engane, número alto pode ser oportunidade ou armadilha. A história continua quando Júlio olha para uma ação que pagava 15% de DY. Ele ficou empolgado, parecia o paraíso, mas ao pesquisar, descobriu que a empresa vinha perdendo lucro há anos e que o preço da ação tinha desabado. Ou seja, o DY era inflado por causa da queda no preço, não porque a empresa estava gerando bons resultados. É o que chamamos de DY enganoso. Nando surge apontando para o quadro. Quer simplificar? Pense no aluguel de um imóvel. Se o preço do imóvel cai muito, o aluguel dividido pelo valor total pode parecer ótimo, mas isso não significa que o imóvel está bom. A mão desenha um prédio caindo e o aluguel parado. Para fortalecer, Nando explica: DY saudável está ligado a empresas que crescem lucro e distribuem parte dele. Não adianta buscar dividendos se a empresa está derretendo. Prompts práticos. 1. Explique se o dividend yield da empresa X é saudável, comparando o lucro, histórico, recorrência e preço atual. 2. Liste FIIs e ações com DY acima da média, mas identifique quais são sustentáveis e quais são armadilhas. Como identificar empresas realmente lucrativas? A cena se abre com Júlio entrando numa padaria famosa. Ele observa o movimento intenso de clientes entrando e saindo. A analogia de Nando. Quer saber se a empresa é boa? Veja se a padaria sempre tem clientes. Lucro recorrente é isso. Fluxo constante. Ele então apresenta os pilares: lucro crescente, margem estável, baixo endividamento e boa gestão. Para explicar endividamento, surge o desenho de uma mochila pesada nas costas da empresa.
Quanto mais dívida ruim, mais difícil pagar dividendos. Margem, por sua vez, é o que sobra do lucro após pagar custos. É como o troco que Júlio vê no caixa. Nando reforça: você não precisa virar analista, basta entender se a empresa ganha dinheiro de verdade. Uma empresa sólida paga dividendos porque pode, e não porque quer impressionar o mercado. Júlio, animado, aprende a olhar para 3 indicadores básicos: lucro líquido dos últimos anos, ROE acima da média e payout sustentável. Com isso, ele percebe que algumas empresas que via como acomodadas eram, na verdade, máquinas de lucro. Prompts práticos. 1. Avalie a saúde financeira da empresa X. Lucros, margens, ROE e payout. Explique em linguagem simples. 2. Crie um checklist de 10 itens para analisar empresas boas pagadoras de dividendos. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O quadro surge com Júlio olhando para 3 portas: Dividend Yield, lucro recorrente e empresas sólidas. Nando entra com carisma. Se você chegou até aqui, você já está a 1000 passos à frente da maioria dos brasileiros. Hoje você aprendeu a base da renda passiva com ações, entender dividendos, diferenciar dividendo real de ilusão e identificar empresas lucrativas. A história mostra Júlio voltando para casa motivado. Ele percebe que, pela primeira vez, investir parece simples. Não porque ficou fácil, mas porque agora ele entende o caminho. Ele pega seu caderno e escreve: árvores que dão frutos. Nando aparece novamente no quadro. Eu sou Nando Riqueza, e esse foi o primeiro episódio da nossa jornada de ações boas pagadoras de dividendos. No próximo vídeo, vamos entrar no coração da análise. Como identificar empresas que mantêm e aumentam dividendos ao longo dos anos, e como montar sua lista pessoal de ações para acompanhar. A mão desenha uma seta enorme apontando para o próximo vídeo, como se fosse um portal se abrindo. Prompts práticos. 1. Monte minha lista inicial de empresas boas pagadoras de dividendos com base nos critérios explicados no vídeo. 2. Analise se a empresa X tem histórico consistente de aumento de dividendos. Antes de encerrar, deixe eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!